Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro, para falarmos sobre legislação penal especial. O tema da vez são as interceptações telefônicas, a Lei 9296 de 96. Eu lembro que no bloco anterior nós fizemos uma classificação das interceptações telefônicas do gênero, né? A interceptação telefônica lato sensu. Dividimos entre interceptação telefônica estrito sensu, escuta telefônica e gravação telefônica. Interceptação: dois interlocutores conversam ao telefone e um terceiro está captando ou registrando a conversa sem o conhecimento de nenhum dos outros. Na escuta, dois interlocutores ou mais conversam ao telefone e um terceiro está registrando a conversa com o conhecimento de pelo menos um dos interlocutores. E na gravação não tem a figura do terceiro. Gravação é A e B conversando ao telefone, sendo que um está captando a conversa relacionado ao outro. Como a Constituição Federal fala que são invioláveis as comunicações telefônicas, salvo com autorização judicial nos termos da lei, para termos violação, para ter uma permissão de violação, só pode ser onde tem a figura do terceiro. Na gravação não tem como violar. Não tem como violar o que eu mesmo estou falando para alguém. Então, eu já tirei uma conclusão daqui. A conclusão que eu tirei é que o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, vamos nele, quando diz é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, que é o que nos interessa, salvo no último caso, comunicações telefônicas, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Qual é a conclusão que a gente chega disso? Que esse artigo, ele regula apenas, única e exclusivamente, a interceptação telefônica estrito sensu e as escutas, que são os dois casos em que tem um terceiro interceptador. Gravação não entra aqui. Ah, professor, tá, e como é que fica a questão da gravação, então? A gravação telefônica, ela é lícita ou ela é ilícita? Aí é que tá, meus amigos, o entendimento predominante hoje, já teve divisão nos tribunais, mas hoje predomina-se o entendimento de que a gravação, de regra, ela é lícita, certo? Gravação telefônica é lícita, não sendo necessária autorização judicial. Ela só vai ser ilícita quando houver quebra de relação de confidencialidade, ou seja, situações específicas, caso a caso, como diz o STF, em que, dependendo do grau de intimidade da pessoa, talvez ela diria algo diferente ou talvez ela não diria ao telefone. Mas quando isso acontece, a prova é ilícita não pelo artigo 5º, inciso 12, mas pelo 5º, inciso 10, porque está violando o quê? A intimidade. E vejam que a intimidade não tem autorização judicial que permita. Não tem autorização judicial para legitimar. Direito à intimidade é inviolável. Direito à violação de sigilo telefônico pode se violar por ordem judicial, mas aí tem que ter um terceiro, interceptação, estrito sensu, ou escuta telefônica. Agora, uma coisa que é muito importante, além disso tudo que a gente falou, reside, meus amigos, no fato de fazermos uma diferença, que é a diferença
aqui, deixar pegar cá, pegar liga, né? Às vezes a caneta, quando está com carga nova, ela custa um pouquinho a pegar liga. Acontece isso. Agora vamos resolver. Enquanto a preta não funciona, calma que ela vai funcionar. Ela vai funcionar. Pronto. Problema resolvido. Uma coisa, meus amigos, é a violação telefônica. E a gente precisa entender que ela é diferente da quebra de dados telefônicos. Que diferença é essa? Talvez eu já tenha feito essa introdução na aula passada. Se eu não fiz, vocês vão ver agora. Se eu já fiz, os senhores vão relembrar. Olha só, a violação telefônica, certo? Ela, em primeiro lugar, depende de ordem judicial. Pelo menos é isso que o artigo 5º, inciso 12, nos diz. A quebra de dados telefônicos ela não necessita de ordem judicial. Mas qual é a diferença entre elas? Na violação telefônica, o agente tem acesso ao conteúdo da conversa, aquilo que foi conversado, ao assunto. Concordam comigo que o assunto diz respeito a eles? É uma intimidade intrínseca. Já a quebra de dados telefônicos é diferente. Aqui não se sabe qual é o assunto da conversa, mas se sabe, por exemplo, qual é o número que fez a última ligação para aquele telefone, quantas vezes aquele número ligou para o outro, duração de chamada, valor de cada chamada, chamadas recebidas, chamadas efetuadas, localização das chamadas. Isso são dados telefônicos. Isso não exige ordem judicial. Até porque nós temos que saber que aqui nós estamos diante de meios de investigação. Qual é a grande diferença então, pessoal? É a cláusula. A grande diferença está na cláusula. Como assim, professor, na cláusula? Aqui tem que respeitar o que nós chamamos de cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, a Constituição estabelece poder ao magistrado. E no momento que a Constituição estabelece poder ao magistrado,
É só ele que tem esse poder, ninguém mais. Aqui, não há cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, são meios de investigação que vários órgãos têm o poder. É a famosa quebra de dados telefônicos. Nós podemos achar na Constituição Federal situações dessas. Nós podemos achar no Código de Processo Penal. Nós podemos achar nas diligências da polícia. Nós podemos achar na lei das comissões parlamentares de inquérito. E é exatamente o que nós vamos ver agora. Vamos pegar a nossa Constituição Federal, mostrando primeiro aqui, sempre para não cansar, ou melhor, para não pecar pelo excesso, que o 12 diz que é inviolável o sigilo da correspondência, das telegráficas, dados, comunicações telefônicas, salvo no último caso, comunicações telefônicas, por ordem judicial. Reserva de jurisdição. É a Constituição Federal que está dando o poder ao magistrado. Então aqui vamos tomar esse cuidado para entender bem. Mas agora, passeando pela Constituição, a gente vai, por exemplo, para o artigo 58. Onde é que eu estou? Eu não estou mais na Constituição. Então eu vou nela. Já estou nela. E vamos lá no 58. O artigo 58, ele fala uma coisa muito interessante. Relaxem, nós vamos chegar nele. Quem persevera, meus amigos, alcança. 58. O 58 fala das comissões. E aí vocês vão ver que fala das atribuições do Congresso Nacional. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. O que nos interessa aqui é o parágrafo 3º. Chegamos nela, que são as comissões parlamentares de inquérito. As famosas CPIs, questão maravilhosa para cair em prova. Questão maravilhosa para vir numa prova de vocês. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação, olha isso aqui. Terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros,
para apuração de fato e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então a gente tem certeza de uma coisa: não se discute que as CPIs possuem poder de polícia. Aqui está dizendo que ela tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, como, por exemplo, dar voz de prisão, condução coercitiva, mas não confundam com reserva de jurisdição, que é um poder específico que a Constituição Federal dá. Aqui está tendo um poder específico para violar conversa telefônica? Não. Então aqui é importante que vocês entendam que é indispensável que exista a obediência à cláusula de reserva de jurisdição para que se possa fazer a devida interceptação ou a escuta telefônica. Certo? Claro que não para por aí. Daqui a gente pode ir, por exemplo, para o famoso artigo 129. O 129 trata das atribuições do Ministério Público. O 129 trata disso, as atribuições do MP. Vamos chegar nele. Você sabe que eu sei que existe um botãozinho, um control, alguma coisa, que vai até onde tu quer lá, mas eu nunca consegui aprender isso. Vamos chegar aqui. Chegamos no 129. São funções institucionais do Ministério Público. Opa! São funções institucionais do MP. Alguns chamam de atribuições, né? Atribuições ministeriais. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Ou seja, concordam comigo que uma interceptação telefônica bem feita, bem realizada, faz com que uma denúncia do MP seja muito mais eficaz? Eu não tenho dúvida disso, tenho certeza disso. Agora, o Ministério Público tem prerrogativa dessa violação? Não. Ele tem a prerrogativa de quê? De quebra de dados. Por quê? Porque ele tem direito, meus amigos, à investigação. Certo? Ele tem a investigação. E se olhar o 7, exercer o controle externo da atividade policial. Então, embora não precise de cláusula de reserva de jurisdição, porque não viola as conversas telefônicas, ele tem direito à quebra dos dados telefônicos. Está aqui. Então aqui nós temos mais um exemplo. O próprio 8, quando diz requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, outras funções que lhe forem conferidas. Ora, meus amigos, isso aí são exemplos clássicos de medidas que podem se enquadrar em quebra de dados telefônicos, sem problema nenhum. Então, para o MP, também se enquadra aqui. Agora, se nós formos para o CPP, para o Código de Processo Penal, e pegarmos o artigo 13, eu estou agora no CPP, e pegar o artigo 13, vocês vão ver aqui, ele diz assim,
incumbirá ainda a autoridade policial. Nós estamos falando de diligências investigativas. A polícia judiciária, que é a polícia civil, que é a polícia federal, elas têm função de investigar crimes que aconteceram. E elas têm poderes de investigação. Alguns poderes de investigação, elas precisam obedecer à cláusula de reserva de jurisdição. Por exemplo, o mandado de busca e apreensão. Por exemplo, cumprimento de prisão preventiva. Por exemplo, interceptação telefônica. Mas quebra de dados, liberado. Até porque está aqui, ó. O 13A, que é o que mais nos interessa, deixou isso muito mais que claro. Aliás, o 13B, desculpem, o 13B deixou bem claro para nós. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do MP, mais uma vez aparece o MP aqui, ou o delegado de polícia poderão requisitar, lembrando sempre que requisitação é uma ordem, mediante autorização judicial, aqui está, autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática, e quando fala telemática aqui nós já estamos falando, por exemplo, do facsímile, né? Que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam, olha o quê? O diálogo das conversas? Não. A localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. E aqui ainda é bem claro, para os efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade da radiofrequência. Então, pessoal, o que eu quero dizer? A quebra de dados, certo? Ela não obedece o princípio de reserva de jurisdição, muitas vezes, principalmente porque não é o assunto que se vai violar, e sim meios investigativos. Às vezes é preciso autorização judicial, mas não para quebrar os dados telefônicos, mas para requisitar as empresas que disponibilizem imediatamente os meios técnicos. Ou seja, a autoridade policial, ela representa o juiz, requer ao juiz uma interceptação telefônica. Mas estamos com dificuldades. As empresas, as companhias de telefonia estão complicando a vida da gente. Então, o que o juiz faz? Em primeiro lugar, a polícia pede que ele ordene essas empresas a prestar as informações preliminares, para que depois a polícia veja se vai ser necessário requerer uma interceptação telefônica ou não. Está aqui, né? Então, mais um exemplo. Um outro exemplo, pessoal, é a própria lei das CPIs. Lei 1579, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito, o artigo 1º caput. Olha bem o que ele diz. Acompanhem comigo, por favor. Opa. Ó, as CPIs, criadas na forma do parágrafo 3º do 58 da Constituição, que nós já vimos, terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais. Mas já vimos também bem claro que isso não é sinônimo da reserva de jurisdição, além de outros previstos nos regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar fato e por prazo certo. Está aqui. E ainda, para terminar, para fechar, aqui não nos interessa mais. Isso aqui nunca nos interessou, não sei por que estava aqui. Tchau. A gente vem para o CPP, para o Código de Processo Penal, e a gente vem aqui analisar as atuações policiais. E quando a gente vem, por exemplo, no artigo 6º, olha o que o artigo 6º diz. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, ok. Agora olha esse aqui, o inciso 2. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Por um acaso, esses objetos, eles não podem ser telefones celulares? Por que não? Nada impede que sejam telefones celulares. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ver quais foram as chamadas efetuadas. Isso não é violação, interceptação telefônica. Isso é apenas atuação policial para investigar o fato. É preciso observância de cláusula de reserva de jurisdição? Evidente que não. Não sei nem se tem mais algum outro aqui que nos seja útil. Não? Mas ali já é o suficiente. Ali já mostra para nós, então, né, o que é a diferença entre a violação telefônica e a quebra de dados telefônicos. Tanto que quando a gente pega a Lei 9296 de 96, a gente vem para o artigo 1º e a gente vê que ele está agora com muito mais clareza. Assim que ele vir, né? Aí, tá aqui. Olhem bem. A interceptação de comunicações telefônicas. Essa interceptação de comunicações telefônicas que os senhores estão vendo aqui, primeiro, é a estrito sensu, aliás, desculpem, é a lato sensu, que inclui a estrito sensu e a escuta, não inclui a gravação, de qualquer natureza para a prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Aqui está. Se deram conta do detalhe? O dispositivo nessa lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática. Informática, meus amigos, e aí vem o e-mail, vem o WhatsApp, vem Facebook, vem Instagram, vem o que for, e telemática, como, por exemplo, o fax, né? Certo? Aqui está, então, a nossa combinação. E
É nesse instante, meus amigos, que a gente analisa se existe alguma situação que alguma interceptação telefônica ou alguma escuta telefônica possa ser válida sem a reserva de jurisdição, sem a ordem judicial. E é isso que nós vamos ver no próximo bloco. Agora nós vamos dar uma relaxada, vamos tomar um cafezinho, aí vocês vão clicar no próximo bloco e nós vamos dar então continuidade à nossa matéria. Certinho? Aguardo vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.